Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Educação em Foco Podcast. Hoje eu estou aqui com Laís Godoy, idealizadora da marca Educação com Propósito. Né? Ela tem uma atividade bem inusitada na educação, mas vamos deixar para ela contar aqui para a gente. Seja bem-vinda, Laís, é um prazer tê-la aqui. Obrigada, o prazer é todo meu, foi um convite muito especial. Laís, ao ver tua rede social, teu Instagram, e aí sigam, né? Sigam lá, porque é bem diferente do que ela faz. Eu percebi que você tem um volume bem grande de seguidores para o tipo de trabalho que você faz. É um trabalho muito segmentado, produção de conteúdo, de materiais didático-pedagógicos, muito específicos para um nicho de educação. E você tem um volume bem grande de seguidores, quer dizer, alguma coisa boa você está fazendo, né? E aqui no bastidor até a gente estava conversando que o que você faz na verdade é produção de tecnologia. E quando falamos em tecnologia educacional, nós remetemos a softwares, hardware e coisas ligadas a computador, a informática de uma forma geral, mas tecnologia é uma palavra que vai muito além disso, né? Inclusive eu acho que a melhor tecnologia que existe na educação ainda é o papel. Com certeza. Né? E é o que você trabalha muito com papel, inclusive. Sim. Como é que você chegou nisso? Né? Eu sei que você é pedagoga, mas como é que você chegou nesse trabalho atual? Qual foi o percurso que você seguiu para chegar até aqui? Bom, minha história, ela tem um vínculo com a educação desde muito cedo, né? Eu sempre amei estudar, amei escola, era uma coisa que eu era sempre muito apaixonada. E aí, logo muito cedo, né? Quando eu estava no segundo ano da escola, do ensino fundamental 1, eu tive um contato com um aluno que, na época, eu não sabia, na verdade, que ele era portador de alguma deficiência. E aí, hoje, né, voltando, pensando sobre ele, hoje eu sei que ele tinha algo. E a professora via a minha forma de cuidado, de tentar ajudar, e aí ela resolveu me colocar próximo a esse aluno. Ele chama Luiz, eu não esqueço o nome dele. E aí, Luiz, quando estava sentado comigo, por mais que ele não falasse, eu ia lá e conseguia ajudar ele a fazer a atividade que a professora pedia, né? E ajudava ela ali naquele processo. E ali começou um amor muito grande em ajudar as pessoas, né? E quando eu estava em sala de aula, eu era uma menina que ficava muito à vontade. Eu gostava muito daquilo, né? Então, sempre gostei muito do estudo. Quando chegou mais ou menos por volta do 5º ano, eu tive uma professora que me marcou muito, chamada Eunice. E essa professora, ela via, né, o quão eu era proativa e eu gostava daquilo. Então, eu lembro que ela tinha o caderno, né, onde ela carregava todo o descritivo que ela ia fazer naquela semana e eu falava, eu já terminei, eu posso me adiantar e fazer a atividade de tal dia? E aí ela falou assim, pode, Laís, eu vou deixar você copiar. E aí eu ia lá e copiava. Então eu gostava muito do ensino desde muito cedo. E aí, com o passar dos anos, né, essa paixão foi crescendo. Eu lembro que numa época a minha mãe trabalhava muito, meu pai trabalhava muito, e aí eu não tinha com quem ficar. Então eu ficava com uma moça que trabalhava na minha casa. E ela tinha um filho chamado Gabriel. E aí o que eu fazia? Gabriel era um pouco mais novo do que eu pegava meus livros da escola, copiava todos à mão, pegava folha sulfite, passava por cima, e ia lá e dava aula para Gabriel. Lembro até hoje da primeira lozinha, assim, que a minha mãe deu, sabe? Gabriel foi seu experimento ali, foi o mesmo. Foi para ver se dava certo o negócio, né? E aí, eu amei aquilo. Eu falei, poxa, acho que eu vou crescer como professora. Então, quem me perguntava, falou, o que você quer ser quando crescer? Eu falava, eu quero ser professora. E desde muito nova, então, eu tive esse contato, né? Essa vontade de ensinar, esse apreço pelo estudo. E aí, com o passar dos anos, né? Eu fui trabalhando com crianças de forma indireta na igreja, onde eu congregava. E aí, eu tinha uma relação muito especial ali com as crianças. Então, uma irmã, né, da igreja, ela tinha aberto uma brinquedoteca. Ela falou assim, você não tem interesse em trabalhar com a gente? Eu vejo que você tem uma boa didática, né? Você tem um cuidado com as crianças. Até aí você não tinha estudado nada sobre educação. Nada sobre educação. Só a minha vontade. E aí, entrei, né, para essa brinquedoteca.
ajudei elas no início delas. Fui tanto tutora quanto ali ajudava no processo de recreação. E quando eu ajudava as crianças nas lições, eu falava assim, poxa, é isso que eu quero. Eu tenho gosto por isso, né? Eu tenho apreço por isso. E aí, eu lembro que, inclusive, antes de acontecer diretamente essa relação, eu tive um outro aluno que esse foi, acho que talvez a minha virada de chave, né? Foi o Pedrinho. Ele também era filho de uma pessoa lá da igreja e eu era muito amiga do irmão dele, que era da minha idade na época. E aí, Pedrinho tinha muita dificuldade de aprender. Muita dificuldade. E aí, os pais dele não sabiam mais o que fazia com ele. E aí, teve um dia que a gente foi viajar e ele precisava estudar para uma prova no dia seguinte. E tava todo mundo extremamente estressado com Pedro. Porque Pedro não entende, porque Pedro não aprende, porque ninguém consegue ensinar Pedro, porque Pedro não grava a informação e tal. Aí eu falei, vocês se importam se eu tentar? Aí, falei, vou tentar. Peguei Pedro, sentei com Pedro, vi o que ele tinha para a prova. Falei, Pedro, vou tentar te ajudar. E aí eu sempre fui muito dinâmica no processo de ensino, né? Eu tentava fazer coisas que ajudassem a criança a gravar aquela informação que era importante. E aí passou aquele dia, a mãe do Pedro me mandou mensagem e falou assim, o que você fez com o Pedro que ele tirou nota 10 na prova, depois de muitos anos? Aí eu falei, acho que eu só tive paciência e tive um jeitinho de ensinar ele. Aí ela falou assim, nossa, não, mas você leva jeito pra isso, Laís. Você não pensa, né, sobre a área, você não tem vontade? Eu falei, não, eu tenho vontade, sim. Só que na época eu ainda estava na escola, estava terminando o ensino médio. Ela falou assim, então vamos fazer assim? Se eu te contratar, você dá aula particular para Pedro? Eu falei, posso dar. E aí comecei ali a encontrar semanalmente Pedrinho e ajudar ele na escola. E graças a Deus ele teve um bom desenvolvimento, né? Principalmente no tempo que eu estava ali acompanhando ele. Pedrinho hoje deve ser prêmio Nobel, né? Deve ter... ele realmente, assim... Logo cedo. E aí, eu me encantei, né? E aí, então, entrei na brinquedoteca, fiquei por lá por um ano. E aí eu falei, bom, preciso entrar na faculdade. Já deu o tempo, né? Aí quer dizer que essa coisa de você se interessar por ensinar tão cedo te levou à pedagogia. Exatamente. E por que não outra licenciatura? Por que pedagogia? Então, eu tive uma escola que me marcou muito no meu período do ensino fundamental 1, né? Inclusive, essa foi a escola que eu trabalhei, mas eu conto isso um pouquinho mais pra frente. Mas ter o contato com essa escola e com o ensino me fez ter muita vontade de dar aula, principalmente para crianças ali de educação infantil, né? Então, de 4 aninhos até o 5º ano. Então, eu gostava daquela parte, sabe? Não de uma matéria necessariamente específica, mas eu gostava de ter um contato com um todo, de matérias que abordavam de modo geral ali na área da educação. E aí você foi fazer pedagogia e o que você achou do curso em si? Né? O que é que aconteceu aí na época Olha, Era o que você esperava? Ou você acha que tem que melhorar alguma coisa? Olha, é um assunto bem, bem complicado, né? Vamos falar sobre o ensino aí das faculdades. Bom, eu estava até comentando com meu esposo, falei assim, nossa, eu me lembro da faculdade e eu fiz a faculdade no período da noite, né? Então, eu trabalhava o dia inteiro e à noite eu ia estudar. E eu lembro quão cansada eu chegava, porque eu trabalhava o dia inteiro na escola, chegava à noite eu ia estudar. E aí, nesse período, né, que eu estudei, eu tive algumas reflexões ao longo da jornada, principalmente em sala de aula, porque assim, a teoria ela é muito linda em muitos aspectos, mas a prática ela é muito diferente. E, infelizmente, a gente tem um contato muito superficial, né? É muito diferente o que a gente vê dentro da faculdade e aquilo que a gente aplica necessariamente em sala de aula. Então... esse teu depoimento ele é fundamental. A gente já discutiu muito aqui em outros programas essa questão da formação do pedagogo no Brasil. E parece que há uma desconexão, né, da formação do pedagogo com a realidade, com a prática. Uhum. Um curso que deveria ser majoritariamente prático, ele é majoritariamente teórico. Exatamente. E a prática, quando entra, parece ser uma coisa só complementar, uma coisa, né? Não, e o que assusta é exatamente isso, porque
Existem professores e professores, né? Profissionais e profissionais, eu falo. Tem aquele profissional que ele sai da faculdade e ele busca novos conhecimentos para ele se aprimorar naquilo. Ele se forma depois de formado. Exatamente, ele se forma depois de formado. E tem aquele professor que ele simplesmente estagna. Já fiz o curso, já tenho a licenciatura, vou parar por aqui. E é nítida a diferença que a gente tem de um profissional assim, de um profissional que se dedicou depois e teve que fazer uma faculdade depois da faculdade, na prática, né? Sim. E o ensino de crianças, principalmente nessa idade aí que você se dedicou, exige muita técnica, né? Eu acho que é muito mais técnico o ensino de crianças menores do que de adulto, por exemplo. É muito mais fácil ser professor na universidade do que ser professor de crianças de 4, 3, 5, 6 anos. Porque no ensino adulto, os métodos didático-pedagógicos eles são mais rudimentares, porque você está ensinando a um adulto que já tem uma série de ferramentas intelectuais prontas. Exatamente. Uma criança, você está formando, além de você ter que levar o conhecimento que você precisa levar, você precisa desenvolver uma série de habilidades motoras e cognitivas que ela não tem ainda. Exatamente. Não é? E isso leva a muita ciência, né, há muita coisa que tem que estar sedimentada antes e muita prática do professor. Então é preocupante, né, que a gente tenha... E assim, pelo que eu vejo, pelo que eu conheço, a realidade do curso de pedagogia é essa em todas as... Porque é um problema até de currículo, né? Sim. O currículo de pedagogia no Brasil ele é completamente, eu vou dizer uma palavra, sem sentido. Sem sentido. Não sei se você concorda comigo. Com certeza. É exatamente isso. Essa percepção que eu tive, né? Então, inclusive quando eu saí da faculdade em si, graças a Deus, assim que eu saí da brinquedoteca, eu já ingressei na escola, né? Então, a princípio eu entrei como inspetora, porque eu falei, olha, eu precisava de uma oportunidade de emprego, eu estou procurando qualquer coisa, porque eu precisava de financeiro para conseguir custear minha faculdade. E aí eu falei assim, o que você tiver de oportunidade eu entro, mas a minha pretensão é me formar em pedagogia e ser professora. E aí essa escola, que inclusive foi a escola que eu estudei, né, que eu sou apaixonada, eles me colocaram lá. Falaram, não tem problema, a gente pode abrir as portas para você. E aí eu fui construindo. Então, aos poucos eu fui passando pelos setores da escola, né? Até eu me formar realmente e ser a professora e entrar dentro da sala de aula. E eu falo que foi muito importante esse processo que eu tive, até mesmo para entrar na sala de aula, porque eu tive a chance de conhecer um pouco antes como que funcionavam as coisas, Sim. né? E eu tanto ajudava professores tanto de educação infantil como Fundamental 2. Então, eu passava pelas salas, eu entendi um pouco a dinâmica de cada turma ali. Então, para mim, foi bom quando eu peguei a minha turma. Mas para quem não tem esse contato, você simplesmente pega uma bomba que parece que está com um relógio cronometrado para explodir na sua mão. Sim, né? No meu caso, como eu fui professor do ensino superior, um pouco diferente, mas aconteceu a mesma coisa. Os primeiros 2 anos que eu comecei realmente a trabalhar como professor, foi desesperador. Eu achava que você não tem condições. Exato. Então, você se forma já na sala de aula. Isso é ruim, porque, em certa medida, os alunos que passam por aquele período com você sem experiência, eles perdem muito, porque você não tem a capacidade necessária para trazer Sim. o que aqueles alunos merecem. E, ao mesmo tempo, não tem muita saída, porque está todo mundo no mesmo barco, né? Exato. A gente sente que a sala de aula é quem nos forma, Isso. né? Não é a faculdade, a sala de aula acaba nos formando. Tanto que hoje você vê até extensões de alguns cursos de professores mesmo que falam assim, olha, você vai dar aula para educação infantil, eu tenho um curso para te ajudar, porque eu sei que é muito diferente a prática daquilo que a gente vê na faculdade, se você precisar. Então, a gente vê, inclusive, hoje até um pouco mais fácil esse caminho das pessoas Sim. aprenderem, né? Mas a prática, ela é totalmente diferente daquilo que a gente aprendeu na teoria. Eu entrevistei recentemente o professor Arthur Galamba. Ele é um professor pernambucano, que se tornou professor da King's College, que é uma das mais importantes universidades da Inglaterra de formação de professores, inclusive.
E ele disse que quando ele chegou na Inglaterra, né, que foi fazer o curso, que seria, entre aspas, a licenciatura deles, porque lá não tem uma licenciatura, lá você não precisa se graduar, você faz um curso, uma formação que dura um pouco menos de um ano. Ele disse que foram os 9 meses mais intensos da vida dele. Ele disse que mesmo o doutorado, o mestrado, não demandou tanto dele quanto o processo de licenciamento para ser professor. E ele disse que a maior parte dessa formação é toda prática, né? Então, é muito intenso justamente por isso, porque você fica executando as estratégias de ensino em sala de aula e você tem uma supervisão muito forte em que a qualquer momento você, inclusive, pode não receber a licença. Exato. Então, a pressão é muito grande. E ele disse que ao passar por isso é que realmente ele se sentiu mais seguro para enfrentar uma sala de aula com crianças. Então, no Brasil a gente não está nem perto disso, né? Nem perto, nem perto. E é uma realidade muito triste, né? E a gente vê, na verdade, esse despreparo dos profissionais hoje em sala de aula. Então, ter contato com essa realidade, eu acho que eu pude conhecer muito de perto, assim. É fácil você ter um radar no sentido de, poxa, esse profissional, ele tá ali dedicado, engajado, ele quer realmente... Ele vai buscar ali alguma ferramenta para trazer aquilo que ele precisa com aquela turma. E tem outros profissionais que eles não fazem, né, esse processo. E, enfim, quando eu estava trabalhando, né, eu iniciei o meu trabalho, na verdade, efetivo em sala de aula, foi no ano de 2020. E 2020 a gente ainda estava no processo de pandemia. Então, imagina a bomba. Você vai assumir uma turma de alunos de 4 anos, e o seu primeiro contato com essa turma vai ser na frente de um computador. Você realmente foi pior ainda do que se pode pensar. Foi. E Laís, você é jovem, né? Então é até inusitado esse teu depoimento em relação à pedagogia, porque eu confesso que eu não conheço ninguém na sua geração ou mais jovem que tenha falado para mim, olha, meu sonho é fazer pedagogia, ser pedagogo no Brasil, né? Sim. Claro que isso deveria ser uma coisa muito nobre. Sim. Mas no Brasil, na nossa realidade é uma coisa que não atrai os jovens, né? Você provavelmente é uma exceção. Sim. Em muitos casos, as pessoas que buscam a pedagogia não é por uma escolha, por primeira escolha. Exato. É uma segunda ou terceira ou quarta ou quinta opção. O que é um absurdo. Sim. Que deveria ser sempre a primeira escolha, deveria atrair os melhores para essas áreas. Sim. Mas a gente tem muitas pessoas abnegadas, né? Você deve ter conhecido, além de você, outros professores que estão ali lutando contra a maré. Sim. E alguns deles saem dos cargos de professor e vão para cargos de gestão, vão ser coordenadores pedagógicos, né? E você me falou que grande parte do seu público na rede social é de gestores pedagógicos. Sim. O que é que eles falam para ti? Porque esse professor que se tornou um gestor pedagógico, geralmente é aquele professor que lutou muito em sala de aula, né, que tem esse perfil que você falou, que aprendeu sozinho e que foi premiado ali com um cargo de gestão para tocar e fazer acontecer, né, na escola. Sim. Só que aí ele vai se deparar com a mesma situação que os novos professores estão chegando, despreparados. Exatamente. Né? E aí, talvez por isso, eles estejam em massa lá na tua rede social. Sim. Buscando apoio com materiais e outras tecnologias. Qual é a tua visão sobre isso? O que é que eles te falam? Qual é a maior demanda deles? Né? Qual é a maior dor deles hoje? Hoje a gente vê que o coordenador, ele sofre muito, acho que com... O professor em si, hoje, ele se sente muito desvalorizado, né? A sobrecarga de horário, tem as questões de inclusão, que hoje a gente está vendo que está crescendo cada vez mais, e infelizmente a gente ainda não tem dentro de sala de aula ferramentas. Você não acha que o que é mais estressante hoje para o professor brasileiro, aí é uma pergunta mesmo assim, para a gente refletir, não é justamente por estar despreparado, porque quando você vai executar qualquer trabalho, não é só professor. Sim. Que você não tem segurança plena naquilo que está fazendo, tudo se torna um terror, né? Com certeza. É muito mais estressante. Sim. Né? Então, às vezes, o que estressa não é a carga horária. Né? Você pode reclamar, no final você reclama da carga horária. Sim, sim.
Mas é que aquela 1 hora que você trabalhou, ela foi tão difícil para você, Sim, inclusive por você não estar preparado, exato. que o estresse ele multiplica por 10, né? Exatamente. Talvez é mais por aí, porque a gente antes você tinha a questão da remuneração, que era Sim, um problema total. seríssimo, Uhum. mas hoje Hoje tá, não tá está melhor. o Não tá ideal, ótimo, mas ela é. está razoável. Sim, sim, tá melhor. Você tem municípios aí com professores com salários acima de 10, 15 mil reais. Sim. Então é um bom salário para o Brasil, não é um Uhum. salário ruim. Então a remuneração ela houve uma melhoria, um ganho bem Significativo, perceptível, né? significativo. Mas essa demanda do estresse ela continua, né? Inclusive você tem indicadores aí de depressão e de outros problemas relacionados ao trabalho muito ligados ao professor. Sim. Eu estava conversando com o Marcos Ragaz do Bernoulli, ele comentando sobre isso, né? O professor ele não está preparado muitas vezes sobre o que fazer em relação a condutas em sala de aula, Sim. em relação à questão disciplinar dos alunos, coisas ligadas muitas vezes ao comportamento. Uhum. O professor não sabe como agir porque ele não foi treinado para isso. Exato. E isso gera um estresse gigante. Então, talvez esse estresse ele esteja muito ligado a isso, você não acha? Com certeza, assim, eu recebo muitos relatos, principalmente acho que até de professores falando, eu estou completamente exausta. Eu estou muito cansado. Às vezes eu posto até uns vídeos diferentes, mas de humor. Mas sabe aquele humor que tem aquele fundinho de verdade, Sim. que você quer entender o que o seu público está sentindo? E realmente é exatamente isso. Não é nem... A sobrecarga ocorre, né? Até mesmo por conta de... Enfim, hoje você pode escolher muito o período que você vai trabalhar, quanto que você... né? Vou trabalhar meio período integral, enfim. Mas o tempo que você fica em sala de aula, ele te suga de uma forma tão surreal que você realmente se sente totalmente desgastado, desmotivado, perdido até mesmo. Porque assim, eu fui professor por muitos anos e eu lembro que em um período da minha vida, um período que eu precisava de muito dinheiro, né, a começo de carreira principalmente, eu passei 2 anos da minha vida dando praticamente 60 horas de aula por semana. É muita coisa. É muita coisa. Manhã, tarde, noite e final de semana dando pós-graduação. Então, uns 2 anos. Claro que você não consegue passar muito tempo desse jeito que você, Sim, você se acaba. Verdade. Mas eu tinha um prazer enorme. Eu sentia fisicamente desgastado porque cansa. Cansa. A energia é muito grande. Mas do ponto de vista mental, eu estava muito bem. Sim. Mas por quê? Porque eu estava num momento da carreira que eu dominava a sala de aula, que eu sabia o que estava fazendo, que os alunos percebiam o trabalho bem feito. Então, eu falo isso porque eu trabalhava 60 horas e não achava ruim. Mas Sim. tinha professor que trabalhava 12 horas E não e aguentava. se sentia exausto, não aguentava. É. Né? Então, esse sentimento está muito relacionado também a isso, a falta de preparo para aquele trabalho, né? A falta de preparo, e eu também acho que a gente se perde um pouco na falta do propósito que eu estou fazendo aquilo. Qual que é o meu propósito, né? Eu falo que eu nasci para a educação. Eu não me vejo fazendo qualquer outra coisa. Eu nasci para isso. Então, por mais que eu tivesse um cenário muito desgastante, que querendo ou não, é óbvio, né? O cenário da educação em si, dar aula, é desgastante, é cansativo em si. Mas quando você ama, você enfrenta tudo, né? Meu marido brincava comigo que eu falava assim, mas você não cansa de trabalhar? Você termina de trabalhar na escola, você chega em casa e você já vai procurar outra coisa, você já vai querer saber o que você vai fazer de diferente na sala de aula. Então, eu tinha muito esse apreço. Mas hoje eu acho que por inúmeros motivos isso tem diminuído um pouco, né? Dentro dos profissionais da educação. E os coordenadores, eles chegam para mim perguntando assim, o que você tem de material que você consegue nos auxiliar, principalmente nas reuniões com os nossos professores, né? De capacitação, reuniões onde a gente pode fazer com que eles se sintam ouvidos, assistidos, onde a gente entenda a dor deles, né? Inclusive, recentemente, eu tinha criado um material muito focado em conselho de classe, né? Para a gente estudar, o tema era a mochila da aprendizagem, né? O que cada aluno carrega naquela mochila e como que nós, educadores, podemos ajudar aquilo, né? Como que a gente pode enxergar
aquilo com uma perspectiva diferente. Não como um peso, mas como uma ponte entre nós para auxiliar aquele aluno naquela demanda, né? Então, eu vou trazendo para os coordenadores algumas formas, né, de trazer e abordar para os professores um ensino mais leve, mais tranquilo. Eu acho que quando eu estava em sala de aula, eu sinto muito isso. Às vezes eu sentia um pouco de dificuldade de ter a minha voz ouvida. De trazer aquela dor e a pessoa falar, poxa, ó, a gente está precisando ajustar alguma coisa aqui, essa professora ou esse professor trouxe tal demanda, vamos analisar um pouco o que está acontecendo? Então, hoje... Porque em certos momentos parece que ninguém tá nem aí, né? Tá nem aí. A gente se sente meio, às vezes, sozinho. É frustrante, né? É frustrante. E é tão frustrante, na verdade, essas questões, que teve um período que eu comecei até a fazer terapia. Porque eu falei, eu preciso de um norte, preciso de uma orientação. Porque o que acontecia? A minha cabeça, ela era uma máquina. Ela ainda é, na verdade. Meu marido até falou assim, você não descansa? Porque minha cabeça, ela tá toda hora produzindo alguma coisa. E eu sempre queria trazer alguma coisa diferente para eu cativar aquele meu aluno, né? E não só o meu aluno, mas os pais daquele meu aluno. Porque eu falo que é um trabalho conjunto, né? Família e escola. Sim. Se eu não tenho a família do meu lado, aquele meu trabalho, que talvez fosse uma coisa muito mais tranquila, vai ser uma coisa muito mais trabalhosa. Então, eu precisava ter uma relação boa com os familiares e trazer eles para perto de mim, né? Então, a minha cabeça, ela sempre foi trazendo essas coisas. E dentro desse cenário, algumas coisas eu não podia... Eu não tinha tipo assim, eu não podia fazer no sentido de que outros professores não faziam. Então, gerava um incômodo e gerava um certo descontentamento do tipo, mas se a professora Laís fizer, a gente vai ter que fazer. Mas porque os pais comentam, né? Os pais acabam fazendo muito comparativo. Porque você eleva o padrão e aí todo mundo tem que levar o padrão junto com você. Aí é um problema, entendeu? É um problema. E aí, inclusive, foi o motivo da minha terapia, que eu falei, terapeuta, acho que ser quem eu sou tá sendo um problema. Fica todo mundo puxando para baixo para ter um padrão mínimo, para que ninguém tenha trabalho, né? É exatamente isso. Nossa, é exatamente isso. Era a minha dor, né? E aí, o que eu fiz? Eu peguei essa minha dor, esse meu problema, e eu falei, como que eu posso fazer com que isso não se espalhe para outros professores? Ou como que eu posso minimizar os impactos disso nas escolas? Porque eu sei que não é uma realidade só minha. Muita gente vive isso, né? Então, pensando nessa ideia, naquilo que eu vivi em sala de aula, aquilo que eu senti, eu quis trazer através do meu trabalho e principalmente para os coordenadores. Porque, assim, hoje a gente encontra bastante, até que um número grande de professores que influenciam outros professores. Eu dou aula para primeiro ano, então... E tem os professores conteudistas. Conteudistas, exato. Assim, o professor conteudista, ele sempre existiu. Você é uma professora conteudista. Sim, sim. Você produz conteúdo. Sim. E em diversos níveis. Você produz os materiais e ainda produz conteúdo digital. Sim, né, na exato. rede social. Uhum. Então, hoje você tinha um professor conteudista que produzia só material didático, pedagógico, etc. Depois veio a era digital e aí vieram os conteúdos digitais para usar no ensino virtual ou em sala de aula. Sim. E agora você tem o conteudista do conteudista. Exato. Que é um pouco o teu caso. Sim. Né? Que você produz conteúdo para quem produz conteúdo, muitas vezes. Exatamente. Não só para o professor, né? Exatamente. E aí essa abordagem, né? Eu quis trazer realmente para suprir aquela dor. Eu senti aquela dor. Então, como que eu poderia ajudar outras pessoas talvez não sentirem isso? Então, ao invés de focar necessariamente só em professores, eu comecei a focar em quem capacitava aqueles professores. Porque mais do que um professor alcançado, eu poderia atingir através de uma coordenadora, por exemplo, vários professores que estavam ali sobre, né, o cuidado dela, sobre o olhar dela. Então, eu fui elaborando materiais com esse foco nesse sentido, tentando dar um preparo para os professores e também para os coordenadores. Porque o que acontece com o coordenador hoje também?
a gente não tem tempo para preparar as coisas, O né? coordenador, ele é duplamente sacrificado, porque Duplamente. ele, quando chegou na sala de aula, não estava preparado como ninguém estava. Exatamente. Aí ele vai, depois de Sobra pra anos, coordenar. aí aprende alguma coisa e começa a dominar a sala de aula. Aí se torna coordenador. Exato. Só que o curso também não preparou ele na gestão pedagógica. Exatamente. Aí ele agora tem que aprender a ser coordenador. Exatamente. Né? E é um grande desafio. Grande. Eu já recebi várias mensagens de coordenadores falando assim, Laís, pelo amor de Deus, eu acabei de entrar na coordenação. Perdido, eu não sei o que eu faço. É. Por onde eu começo, né? E a gente recebe bastante esses comentários. E comentários também muito positivos de coordenadores falando assim, o seu trabalho tem me ajudado muito na escola. Muito. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma professora. Ela falou assim, olha, eu só queria te agradecer. Eu queria te agradecer muito pelo trabalho que você está fazendo. Porque você não sabe o quanto você está ajudando o nosso trabalho na escola. Inclusive, a nossa escola é cheio de Laís Godoy. E aí eu virei pro meu esposo na hora, eu lembro que eu cheguei a chorar. Porque eu falei assim, poxa, eu saí de 4 paredes da sala de aula. Agora você está no Brasil, né? Fui além da lousa Laís, e alcancei eles. Como é que funciona, né? O pessoal entra em contato contigo, aí propõe algum tema, alguma coisa para você trabalhar. Como é que funciona o processo de construção desses... Bom, na verdade eu tento acompanhar muito o calendário escolar. E além do calendário escolar, eu tento entender a dor do meu público. Então, por exemplo, os coordenadores, gestores ou até mesmo professores chegam para mim e falam assim, Laís, você não tem um material voltado, um exemplo, para a inclusão? Que inclusive essa semana, né, a gente está trabalhando essa temática. E aí eu falo para eles, bom, o ano passado, por exemplo, eu tinha um material, mas esse ano eu vou confeccionar um diferente e eu tento trazer dentro desse material algum propósito, algo que eu consiga trabalhar com aquela demanda. Então, por exemplo, eu peguei ali a Semana da Inclusão, eu estudei sobre a Semana da Inclusão, então eu entrei no site da APAE, analisei... porque para produzir material você tem que dominar tecnicamente tudo, né? Legislação, tudo. Não, você não para de estudar, é coisa de louco, eu falo, né? E aí eu fui, estudei, entendi. Eu acho que essa é a diferença, inclusive, de um trabalho que tem propósito. Não é uma estética bonita, é algo que carrega realmente uma identidade real e efetiva daquilo que a gente quer levar para dentro das escolas, né? Então, quando eu lancei esse arquivo da Semana da Inclusão, eu estudei, eu vi em relação à APAE, o que eles estavam trazendo da temática desse ano, o que eu poderia abordar dentro desse arquivo, né? Como que a gente poderia levar isso para dentro das escolas. Hoje a gente atinge até clínicas, né? Então, clínicas compram os nossos materiais, porque dependendo da temática que a gente trabalhando, atende para eles também. Aí você produz para essa temática assim, o mesmo material, ou você é meio que sob demanda para cada cliente, existe uma personalização? Não, eu não trabalho com produtos personalizados. Então, normalmente Você cria um material que serve para... Nível nacional, por exemplo. Sei. Então, eu criei o material e eu quero que aquele material atenda nacionalmente. Eu sempre foco muito em atender de maneira geral e não uma coisa muito específica. Aí você envia o material físico para eles, assim? Não, na verdade eu envio o material em formato PDF. Então, ele digitaliza. Ele imprime, isso. Então eu estruturo todo o material, eu idealizo o material, o que eu quero, o que eu quero atingir. Normalmente os materiais que eu faço têm dinâmicas para trabalhar ou com coordenação ou com então professores. Tem um treinamento ali para o cara usar o material. Tem toda uma explicação, né? E aí, dentro do corpo desse PDF, assim, né, do arquivo, eu coloco lá descrevendo qual é o meu objetivo com aquele produto, como que ele pode ser aplicado. Eu estruturo para ser uma coisa simples, da pessoa simplesmente pegar, imprimir, recortar, montar, estudar o que precisa ser aplicado e aplicar. É um guia de ensino, né, para treinamento de capacitação de professor, isso, etc. Exatamente. Legal. E aí, assim, hoje, como a gente tem uma demanda muito grande, onde os profissionais da educação não têm tempo para fazer as coisas, né? Sim. Eu entendi essa dor. Bom, eles precisam de um material, eles não têm tempo para executar esse material, alguns não têm tempo e não têm habilidade para fazer. Então, como que eu posso unir todas essas dores e gerar um produto que possa auxiliar a educação, né, as escolas? E aí que eu comecei a fazer todo esse processo. Então,
Hoje a gente tem 145 mil seguidores, né, no Instagram, que nos acompanham, de gestores, professores e coordenadores, mas a gente já atingiu aí mais de 60 mil escolas, né, atendidas pelo nosso trabalho. O teu público, a maioria é setor público ou privado? Ai, mescla muito. Mescla muito. Eu tenho bastante escolas particulares, mas também eu tenho muitas escolas públicas. Escolas rurais. Nossa, eu já cheguei a lugares assim que nem eu imaginava. Escola indígena, escola rural. E já te convidaram para fazer palestra lá pessoalmente ou tá só a nível virtual? Não, já me convidaram. Eu ainda não fui, confesso que eu ainda não fui, mas já fui convidada. Até me perguntaram, você não faz nenhuma palestra, né? Alguma capacitação? E ainda não abri esse leque, confesso. Eu acho que tem um produto aí. É. Né? Você acha que leva jeito, será? Acho que leva jeito aí. Mas assim, é uma área que eu gosto muito, né? E esses dias a gente atendeu um cliente de Japão e comprou o nosso material. Legal. Mesmo em português, gostou dos nossos produtos e aderiu. Bélgica, Portugal, Argentina. Então, a gente começou a atender uma camada mais do que nacional. Então, é muito louco, né? Porque eu falo, poxa, quando eu pensei nessa dinâmica de trabalho mesmo, era para eu sair da sala de aula, né? De 4 paredes, porque eu entendia que o meu propósito ele poderia alcançar mais vidas. Mas a proporção que hoje leva, eu jamais iria imaginar, né? Eu falo assim... que Deus está nesse negócio. Eu falo, poxa, quando Deus traz pra gente um propósito de vida e a gente entende ele, é a nossa missão. Né? É exatamente isso. Você entendeu a sua missão logo cedo e aí você seguiu. Exatamente. É porque tem gente que foge da missão, né? Corre. Corre. Acha que vai dar muito trabalho, não vou entrar nessa missão, não, né? Com certeza. Eu amo muito isso, né? Eu entendi, na verdade, essa missão, esse chamado, e eu falei, eu vou pra cima. E eu fui, né, quando eu entrei nessa área, principalmente, digamos que esse marketing na área da educação, eu não tinha nada assim que me garantisse que fosse dar certo. Não. Nada. Eu falei, meu Deus do céu. Não, é você analisando isso aí antes, né, de dar certo. Exatamente. É loucura, né? É loucura. Era muito nichado, era muito... Totalmente. Até para você conseguir achar essas pessoas na internet é complicado. Criar uma relevância, as pessoas se identificarem com o seu trabalho. Quando eu saí da escola, né, o pessoal falou assim, você tá doida. Né? Não, vai fazer um concurso, vai entrar numa escola. E aquilo batia assim na minha cabeça e falava assim, eu entendo que eu não posso me limitar a isso. Eu entendo o meu papel. É o que eu falo às vezes, eu dou muita palestra no Brasil todo. E uma das coisas que eu falo para os professores é isso. Praticamente todo professor ele tem na cabeça dele alguma solução para a educação. Não fala solução para resolver toda a educação, mas para resolver alguma coisinha do dia a dia dele. Sim. Não sei se você tem esse pensamento conversando com os professores. Só que a maioria dos professores que tem na cabeça dele alguma ideia, alguma solução, eles não têm coragem de colocar em prática aquilo para difundir aquela ideia e empreender naquela ideia para aquilo ali gerar uma solução real para as outras pessoas. Sim. Eles ficam para eles por medo. Exato. Talvez porque na formação do professor, a cultura do empreendedorismo ela é uma anticultura, na verdade. Né? Totalmente. Empreender na educação é anticultural. Sim. Por muitos anos, a academia brasileira, principalmente, olhou para o empreendedorismo como se fosse algo ruim. Exato. Né? Por muito tempo, a gente não podia chamar a educação de produto. Exatamente. Até hoje. Em certos círculos, sim. se eu utilizar a palavra produto na educação, as pessoas vão me chamar de mercantilista ou alguma coisa do tipo. Verdade. Quando, na verdade, é um produto. Sim. E é um produto importantíssimo que tem que ser muito bem trabalhado para que ele gere resultado. Exato. Então, criou-se esses mitos, né? Essas ideologias que permeiam a educação, que atrapalham muito, né? A nossa vida. Não, atrapalha demais. E assim, quando eu saí mesmo da escola, né? Que todo mundo falou, pelo amor de Deus, deixa de loucura, né? Era mais ou menos esse termo, deixa de loucura. Eu falava assim, não, eu sempre tive a minha mãe, ela é vendedora, né? E eu cresci muito com essa veia de empreendedorismo. Minha mãe sempre foi assim, sempre. Então, se tinha uma coisa que eu não tinha, era medo. Medo de tentar.
E por mais que eu tivesse um pouquinho de medo, a minha mãe sempre falava assim, filho, não você já tem. Vai atrás do sim, Sim. né? E eu cresci muito com isso na minha cabeça. Então, quando eu idealizei essa ideia, né, de tentar trabalhar dentro desse nicho, cheguei para o meu esposo e falei assim, amor, você aguenta as pontas? Porque eu tô querendo expandir. E aí, Vitor, né, meu esposo, ele, graças a Deus, sempre me apoiou muito. Ah, é fundamental. Fundamental. Se eu não tivesse esse apoio, talvez eu tivesse dado um pouco para trás nesse quesito. Porque se você não tem apoio, principalmente da pessoa que divide a vida com você... Porque é uma questão de ordem prática, né? Como é que você vai... Você precisa de um tempo. Exato. Lá na Questione, quando eu iniciei, eu era professor também como você, chegou um momento que eu tinha que ou parar, Sim. focar 100% na empresa, ou ela não ia para frente. Isso aconteceu o quê? Em 2016. Sim. Então eu tive que passar 3, 4 anos sem nenhuma remuneração. Não, e isso, hoje a gente entende que o padrão de vida é muito alto, né? Para você ter uma vida estável. Isso. Então, quando eu falei, vou sair do trabalho, eu tava com aquela ideia de que isso daria certo. E assim, eu também não saí do nada, não fui irresponsável, né? Vamos dizer assim. No ano que eu pretendi, que eu comecei a analisar essa ideia, foi um ano bem complexo para mim, tanto em sala de aula, assim, quanto na parte prática da vida, né? No ano de 2023, que foi o ano que eu comecei a pensar nessa proposta, eu tinha saído da escola de meio período e trabalhava só meio período. Então, eu saí do tempo integral e falei, vou trabalhar só meio período. Eu já estava bem desgastada, muito cansada, há muitos anos trabalhando ali naquele período integral. E parte do meu período integral eu trabalhava auxiliando um aluninho autista, que inclusive é a minha paixão até hoje. Eu amo esse meu aluno, assim. Ele foi o primeiro aluno autista que eu tive contato mesmo com o autismo. E eu tenho um afeto tão grande por ele que eu tenho contato com a família toda até hoje. Que legal. E aí, enfim, dado toda a rotina árdua que eu tinha e tudo mais, eu decidi ficar só meio período na escola. E aí, em 2023, uma professora que já tinha chegado, né, falado, tenta trazer esse seu trabalho, né, para nós. Quando ela trouxe isso para mim, eu falei, vou tentar. Eu já tenho não. Isso. Vou ir atrás do sim. Então, comecei a construir isso aos poucos, né? E aí, nessa construção de 2023, que realmente foi o meu pontapé inicial para eu entender que talvez isso fosse uma área boa para eu abordar. Então, eu tinha ali uma base, né? Não saí totalmente do nada, do tipo, segura a bronca aí que eu vou tentar fazer isso dar certo. Mas já estava começando a caminhar bem. Tipo assim, o salário que eu tinha na escola já estava sendo suprido por este meu trabalho, né? Então... Você conseguiu fazer uma transição boa, né? Uma transição boa. Insegura, porque cada mês é um mês diferente, né? Você não tem... Não é um CLT no sentido assim, você não tem um salário fixo. Você não sabe se aquele mês você vai faturar a mesma coisa ou não, né? Sim. Mas tendo o apoio dele, e eu tinha uma convicção tão grande no meu coração que eu precisava seguir essa jornada, que eu falei, eu vou com medo mesmo. E aí, lembra até que eu comentei que eu tinha entrado na terapia? Eu falando com a minha psicóloga. E aí, psicóloga? Não, você é capaz. Você precisa lembrar qual que é o seu potencial. Porque acho que por muitos anos, por conta de algumas questões da escola, eu comecei a ficar com minha autoestima muito baixa. Achando que você não é capaz de muita coisa. Totalmente. Desmotivada, me sentindo incapaz das coisas. E a psicoterapia me ajudou muito, inclusive, nesse processo de me enxergar como profissional. Quem é a Laís, né? Quem é a Laís Godoy? O que a Laís pode oferecer para as pessoas? Então, trabalhando muito isso na minha mente... São armadilhas, né? Se você deixar se condicionar, totalmente. É perigosíssimo, né? Totalmente. Você pode cair numa depressão, num burnout da vida, né? Não, sensacional, Laís, sensacional. Esse seu depoimento aqui, eu acho que é fantástico para quem está assistindo, para quem é professor, para quem... tem ideias e às vezes não tem coragem em colocá-las em prática, né? Eu acho que a educação precisa de mais professores assim, que coloquem suas ideias para rodar, para funcionar. Não adianta ficar só na cabeça. Sim, verdade. Se ficar só no campo das ideias, isso não vai gerar nenhum fruto, né, na educação. Bem, o tempo acabou rápido aqui. Eu vou dar o bonezinho aqui da Educação em Foco para você. Obrigada. Tá joia? Obrigada. 2 anos de programa, foi um prazer tê-la aqui. Prazer foi todo meu. Eu sei que tem um livrinho aí que eu vou...
pois é. Eu fui coautora do livro Além da Lousa, né? Fundamentos para uma Educação Transformadora. E eu trouxe para te presentear. Obrigado. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse livro aqui, o título é muito sugestivo. Sim. Vou lê-lo com certeza. O tema, na verdade, ele é bem amplo, né? Ele traz Sim. várias coisas, inclusive sobre inclusão e tudo mais. O tema que eu trouxe foi sobre a gamificação, né? Sim, é isso que você falou aqui no intervalo, né? Você coloca um pouco, uma pitada de gamificação no teu trabalho, né? Sim. Como é que você faz isso? Então, a gamificação, ela é muito sugestiva pra gente trazer o estilo dos jogos pra dentro da nossa vida cotidiana, né? Hoje, simplesmente com o cartão que você recebe fidelidade num restaurante, ele já tá ali de forma subjetiva nos indagando a isso, né? De realmente Ganhar você pontos e ganhar tal. pontos, ser estimulado a voltar a fazer aquele processo, né? E através da gamificação, as gerações elas vão mudando muito, né? Ao longo do tempo. Hoje a gente vê que, assim, é louco, inclusive, uma criança de 1 ano ter um domínio de tecnologia muito avançado. Saber mexer nas coisas. Assim, eu sou bem cético, né? Porque eu sou de uma geração, você não, você é mais jovem, mas eu sou de uma geração que pegou a transição, Sim. né? Zero contato para contato total com a Isso. tecnologia. Né? Então a gente teve que aprender já mais velho Sim. sobre mexer no computador, mexer no tablet, no smartphone, etc. E eu percebo que a minha geração, que é bem mais velha, ela tem um domínio das tecnologias muito melhor do que a maioria dos jovens. Porque quando você pega um jovem atual, ele domina o quê? O uso de rede social. Ponto. Ele não consegue fazer um prompt legal para usar melhor a inteligência artificial, ele não consegue escrever bem um e-mail. Não consegue. Ele não consegue sair da caixinha para usar a tecnologia para coisas que realmente São relevantes e que geram valor, Sim. tanto profissional ou pessoal. Sim. Então eu vejo que esse domínio da tecnologia que é dito dos mais jovens é um domínio fake. Superficial. É um domínio superficial ali Total. de mexer certas funcionalidades Sim. que geram dopamina, que inclusive viciam o uso daquela tecnologia. Exatamente. Então, assim, eu acho que o domínio do uso da tecnologia ela é muito mais profundo, ele é aprofundado quando a criança, o jovem, ele domina as habilidades básicas. Exato. Como ler bem, interpretar texto, se comunicar, Totalmente. lógica, Exato. né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que voltar um pouco às raízes na pedagogia. Total. Né? E aí, quando eu olho para o teu trabalho, gente, e aí vocês deem uma olhada na rede social dela, eu vou tentar colocar aqui algumas imagens na edição, mas o trabalho dela é muito simples e ao mesmo tempo sofisticado. Sim. Porque ela usa papel. Exato. Né? Mas a sofisticação está na forma como é utilizada aquela ferramenta. Exato. Como que a gente vai estimular aquele aluno a participar ativamente daquele processo? Isso. Né? E como você trabalha um conteúdo complexo e sintetiza ele num cartaz, por exemplo, Sim. e passa uma mensagem crítica, muitas vezes, com poucas palavras e poucas imagens. Então, eu sempre digo que a sofisticação ela está muito ligada à simplicidade. Quanto mais simples, mais sofisticado. Parece uma coisa... um contrassenso aí. Sim, é verdade. Mas não é, porque tornar as coisas simples é muito complexo. É verdade. Né? Então exige muita habilidade, muita sofisticação. Então, parabéns, Laís, pelo trabalho. Obrigada. Pelo testemunho aí. Seja bem-vinda aí outras vezes no programa. Obrigada, foi um prazer. E deixo aqui o microfone livre para você querer divulgar alguma coisa do seu trabalho. Com certeza. Deixar a sua mensagem final. Gente, foi um prazer participar desse podcast. É um privilégio para mim, né, como educadora. E eu convido vocês que ainda não me conhecem, que ainda não seguem a minha página, né? @Laís Godoy com Y, _pedagogia. A gente tem aí mais de 145 mil seguidores hoje e com certeza vai ser um prazer ter você para agregar aqui no nosso meio e também aprender um pouquinho, né, através da área da educação, aquilo que eu consigo trazer através dos meus materiais para agregar dentro das suas escolas. Boa. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio do Educação em Foco Podcast.